Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. Quando abrimos a Bíblia em Gênesis, logo deparamos com um Deus que se revela como o Senhor absoluto de todas as coisas. O capítulo 1 deixa claro que tudo começa com Ele, tudo existe por causa dele e tudo obedece à sua palavra. A criação não surge do acaso, mas da vontade soberana de Deus, que fala e tudo passa a existir em perfeita ordem. Isso nos ensina que a nossa vida também está debaixo desse mesmo Deus soberano, que governa o universo e continua no controle de todas as coisas. Ainda nesse início, vemos que Deus cria o homem de maneira especial, à sua imagem e semelhança. Diferente de toda a criação, o homem e a mulher recebem valor, divinidade e propósito. Deus não cria o ser humano por criar, mas coloca no centro da criação, confiando-lhe responsabilidade e demonstrando cuidado em cada detalhe. Isso nos lembra que nossa vida tem sentido diante de Deus e que não somos frutos do acaso, mas parte de um plano divino. No capítulo 2, o texto mostra um Deus próximo, pessoal e cuidadoso. Ele prepara o jardim, provê tudo que o homem precisa e estabelece limites claros para a sua proteção. Deus se relaciona, fala, orienta e caminha com o homem. Isso revela que o desejo do Senhor nunca foi apenas obediência fria, mas um relacionamento vivo, marcado pela comunhão e pela confiança. Também aprendemos que a obediência à palavra de Deus é o caminho da vida, da paz e da harmonia. Enquanto o homem ouviu a voz do Senhor, tudo estava em ordem. A orientação de Deus era simples, clara e eficiente. Isso nos ensina que os mandamentos do Senhor não são peso, são cuidado, e que viver segundo a sua vontade sempre traz segurança espiritual. No capítulo 3, vemos a entrada do pecado na história humana. A queda começa quando a palavra de Deus é questionada e o homem decide ouvir outra voz. A desconfiança no que Deus havia dito abriu espaço para a desobediência. Esse texto nos mostra que todo pecado nasce quando deixamos de confiar em Deus e passamos a seguir nossos próprios desejos. A consequência do pecado aparece rapidamente. A comunhão com Deus é quebrada. O medo e a vergonha tomam o lugar da paz e a separação se torna realidade. O pecado nunca vem sozinho. Ele sempre traz dor, perda e afastamento. Gênesis 3 nos ensina que desobedecer a Deus gera impactos profundos, tanto espirituais quanto na nossa vida diária. Mesmo assim, o texto revela algo maravilhoso sobre o caráter de Deus. O Senhor não abandona o homem após a queda. Ele procura, chama, confronta e cuida. Deus cobre a nudez do ser humano e age com misericórdia, mostrando que sua justiça anda junto com a graça. Isso revela um Deus que corrige, mas também ama. Desde o início da história bíblica, já percebemos que Deus aponta para a esperança. Mesmo no meio do pecado, ele sinaliza que a redenção vem. Nesses capítulos de Gênesis, formam o fundamento de toda a Bíblia, mostrando um Deus soberano, um ser humano criado com propósito e a necessidade da graça divina para restaurar aquilo que foi quebrado pelo pecado.